Quem Videzilas, Miestas Preta. Deixa eu ver como Sim, isso. Vamos começar. Eu vou falar sobre o... Vamos apresentar aqui a próxima atividade. Nós temos na programação um companheiro nosso que é uma referência no movimento espírita, é o homem do Evangelho, tem uma cultura vasta, profunda, em extensão e profundidade, e diretor e presidente de várias instituições, tem uma inclinação natural, já é inerente a ele, essa condição de fazer o bem às pessoas. Ele é uma alma que acende as outras almas. Mas ele não pôde comparecer. Então, nós trouxemos o clone dele. Vocês também vão gostar, provavelmente. Então, César Reis vai novamente falar para o ICEB e para o mundo. Obrigada, César. Eu que agradeço, depois dessa, né, Nádia? Muito bom. A nossa conversa de hoje, na verdade, em 2013, número 50 da revista Cultura Espírita, né? É o Dr. Nubar Fakhouri, que é uma criatura muito especial, né? Ele é médico e neurocirurgião, né? Ele é uma referência nessa coisa. Ele escreveu um artigo falando sobre o diálogo, o cérebro, né? E o diálogo entre um espiritualista e um materialista. E é um pedaço do artigo dele. Ele fala que o paradigma materialista admite que todo fenômeno mental decorre de uma mudança biológica no cérebro, né? E diz que não há mente sem cérebro. Aí ele pergunta, e onde é que fica a alma? Né? Então, isso nos inspirou, essa conversa que vamos ter hoje com os nossos irmãos, né? Sempre a nossa revista Cultura Espírita, que realmente é uma fonte de informações, entendimento, e vale a pena a gente estudar essa revista, né? Cultura Espírita. Eu queria começar, porque recentemente nós, no Instituto, nessas nossas exposições, nossos companheiros nos falaram de consciência, né? E vamos falar um pouco disso, né? Passo pela chamada experiência centésimo macaco, a gente vai conversar um pouco sobre ela, e esses aspectos chamados comunicação não verbal. Também recebemos nessa semana do nosso irmão Luiz um artigo muito interessante que ele nos passou. Eu tirei essa frase desse artigo, chamado Almas são como velas, acendem-se umas nas outras, que dá uma expressão muito boa, sintetiza muito bem aquilo que a gente quer dizer, né? Então, vamos falar um pouquinho aí dessas coisas que lembram esse ensinamento todo. A questão 621 do Livro dos Espíritos, todo mundo conhece, né? Onde é que está a Espírita de Deus? E a resposta é na consciência. Eu lembro que isso foi citado pelo um dos nossos companheiros, Cláudio Conte, e nas perguntas nós colocamos essa pergunta. Onde é que está a consciência? Porque se a lei de Deus está na consciência, onde é que está a consciência, né? E me lembro do Dr. Jorge Pio falou assim, essa é uma pergunta de $1 milhão, porque é complicado responder sobre isso, né? Então, onde é que está a consciência? Será que é uma herança genética? Ela está no corpo físico? Nós já vimos que o Dr. Fakhouri questiona isso de maneira extraordinária, e está demonstrado que realmente ela não está no corpo físico, né? O Jung, né, que o Dr. Rubin gosta tanto, né, diz que ninguém se torna iluminado por imaginar figura de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Aí você se ilumina. Realmente são coisas interessantes, né? Onde é que está a consciência? Diz que o corpo humano tem cerca de 30 mil genes e o cérebro tem 10 milhões de conexões. Então, a doutora Susan Greenfield, que é da Universidade de Oxford, ela é diretora do Royal Institution, né? É um centro científico muito antigo, muito referência no mundo, né? Ela diz assim, certamente o gene não pode ser o centro da pessoa que você é. Isso é muito relevante. Essa coisa de onde é que está, né? Onde é que está
a consciência, isso tem sido assim pesquisa de muitos estudiosos, cientistas ao longo do tempo, sobretudo mais recentemente. Então, na verdade, o que se coloca em dúvida? Primeiro é que a consciência ela é causada por processos cerebrais. Está se pesquisando isso. A consciência é uma propriedade sistêmica do cérebro, também está se discutindo. Ela é um fenômeno biológico. Realmente, essas perguntas colocam em dúvida a questão da consciência. Tem sido muito estudado. Me lembro que estudei com o professor Pastorino, aquela palavra consciência, que é uma palavra que vem do grego, e significa estar cônscio, né? Estar ciente, entender, compreender, e compreender, sobretudo, a si mesmo. É como um ser existente. E, além disso, compreender que ele é e tem um compromisso de vida, com a sua vida. Né? Ou seja, isso dá à criatura, essa palavra consciência, pela origem grega, uma responsabilidade da criatura consigo mesmo, com o seu tempo, com o seu grupo social e com o futuro. Né? Então, a consciência é uma coisa assim, digamos, n-dimensional. Né? Certamente não pode ser enquadrada apenas na questão física. Diz o professor Pastorino, e consciência também, a palavra significa geradora de responsabilidade. Ou seja, você progressivamente vai tomando consciência de você mesmo, de onde você está e qual é o sentido disso. Então, à medida que você vai tomando consciência, você vai assumindo a responsabilidade. Por exemplo, o homem primitivo, a ideia de consciência estava muito próxima dos instintos. Né? É comer, beber, dormir, reproduzir-se. Né? E era isso. A consciência, tudo que você fazia era voltado para isso. Então, isso que você fazia era o certo. Comer, beber, dormir. Você estava consciente de que era isso que era viver. Mais tarde, você vai reencarnando, vai deixando de ser aquele espírito tão simples, né, tão ignorante, vai aprendendo. E a consciência vai aumentando um pouco o seu nível, né, a sua sutileza. Então, evolui da pessoa em si, somente a pessoa, para uma responsabilidade já para cuidar da família. Né? Mais tarde, além da família, cuidar da tribo. Né? Mais adiante, vai cuidar da pátria, da nação, e mais tarde vai cuidar do mundo. Esse é o processo da expansão. Os grupos, né, como tribo, família, etc., vão criar suas próprias relações. E essas relações afetam as consciências individuais. Você está numa família, você tem a sua consciência, mas as pessoas da sua família interferem na sua consciência e fazem você crescer, se desenvolver. Por exemplo, há uma espécie de consciência do grupo. Né? Na Grécia, a gente lembra da Esparta. As crianças, desde pequenininha, adquiriam aquela consciência, tinham que ser guerreiras. A educação, a criança de 5 anos já estava sendo educada para ser guerreira. Né? Então, fazer a guerra era o certo para eles. A consciência de que está certo era aquilo mesmo, fazer a guerra. Criado para isso. Né? Já em Esparta, havia uma outra abordagem. Então, estar certo, né? Já tinha um outro significado, passava mais pela questão mais filosófica, mais pela questão das artes, a questão da democracia. Em Atenas. Em Atenas, né? Sobre tudo isso. Né? De maneira que a ideia de consciência também é relativa ao lugar que você está. Porque isso interfere em você. Quando se chega a Roma, por exemplo, né? O cidadão romano também era guerreiro, tinha aquela consciência dominadora. As pessoas eram criadas para isso. Né? As elites poderosas trabalhavam exatamente para isso. Né? Além disso, havia aqueles prazeres brutais, né? Aquelas coisas do circo, né? Acionando violência. Aquilo era certo. Eles iam para lá aplaudir, aquilo era o certo. Tinham consciência, eles estavam cientes de que isso era o correto naquela época. Além disso, os prazeres sensuais, a questão da libido, né? É o que chega para nós. Então, você está envolvido por um sistema que afeta a sua consciência. Então, você tem a sua consciência, mas ela não é isolada, não é sozinha. Né? Já na Idade Média, por exemplo, né? Esse espírito guerreiro, né? Se desenvolve, toma conta, inclusive, das questões religiosas. A gente vê aí as cruzadas, né? A Inquisição. Né? As pessoas os inquisidores achavam que estavam certos. Né? Aqueles regimes de terror.
Então, muitas pessoas envolvidas por aquela estrutura vibratória, elas tinham consciência de que faziam o que era correto de fazer. O cristão primitivo, me lembro, a gente vê a história de Paulo, né? Naqueles pequenos agrupamentos. Paulo chegava lá e criava uma consciência das pessoas. Agora, essa consciência, depois de Paulo sair, e ela acabava afetada profundamente pela consciência do lugar onde as pessoas estavam. Quando o cristianismo aderiu a Roma, absorveu, de certa maneira, muitas coisas daquela mentalidade romana. Então, a mensagem do Cristo hoje alcança bilhões de pessoas, mas ela também, em cada lugar, oferece, recebe, né, as influências desses grupos onde elas estão. Então, certamente não podemos dizer que a consciência é uma herança genética que está no corpo físico. Então, ela é alguma coisa que transcende a tudo isso, que a gente vai conversar um pouco mais ao longo dessa nossa conversa aqui, né? Então, onde é que mora a mente? Isso é uma questão importante. A ideia de mente, né? O que é isso? Mente é uma espécie de consciência atual, né? Essa mente, nossa consciência atual, ela caminha para uma consciência total, consciência essencial. Onde está a lei de Deus? A lei de Deus está na consciência. Mas qual consciência? Não nessa consciência, nós falamos de Esparta, de Roma, né? Da Inquisição, em que as coisas estavam certas. Mas é alguma coisa muito maior do que tudo isso. Mente, consciência, são resultado de uma relação que se estabelece entre alguma coisa ainda indefinida. E certamente utiliza parte do cérebro. As pessoas vão dizer que é uma espécie de uma metáfora. É como se fosse uma empresa que tem vários departamentos virtuais. Embora estejam separados, existe alguém que coordena isso, há uma chefia. Agora, nem por isso a mente pode deixar de ser sitiada pela cultura, pela sociedade globalizada. Em nós, ela é em toda parte, mas não é em lugar nenhum. É interessante isso. Quando você está conosco, não está fisicamente, é apenas conosco, fisicamente falando. Essa é uma coisa interessante. O cérebro humano ele tem só 25%, um quarto, dessa área cortical, no córtex, ocupada com esse processamento dos sentidos, dos estímulos, das respostas motoras, que nos ensina aí a biologia, né? O restante é ocupado pelo córtex pré-frontal, essa coisa que se desenvolveu no final, né? De mais de uns 160 mil anos para cá, 40 mil anos para cá. Isso teve um desenvolvimento muito grande. Existem pesquisas na universidade nos Estados Unidos que estudam o processo de crescimento do córtex pré-frontal, onde se localizam as áreas mais nobres da criatura humana. Essa é a área que está relacionada ao caráter e à individualidade. Caráter é aquela marcação da sua maneira de ser. Às vezes a palavra caráter também vem lá do grego, caractos. Os gregos gostavam muito da parte estatuária, né? Eles faziam a marcação daqueles pedaços de pedra, né? Faziam a marcação com um aparelhinho que eles batiam, e fazia a marcação. Esse aparelho chamava-se caractos, e que deu na nossa língua caráter. É o que faz a marcação, que delineia a sua maneira de ser, né? Delineia a individualidade. Agora, não se sabe ainda como é que isso acontece. Como é que essas zonas acabam se estabelecendo. Lá no córtex pré-frontal fica a maioria dos neurônios, é o que dizem aí os biólogos, né? E ali se formam áreas de associação, nós vimos lá no início, são milhões de áreas de associação. Elas se formam novas com outras que já existiam anteriormente. São áreas de associação da emoção, da cognição, do conhecimento, né? Com a chegada desses estímulos externos, esses neurônios são recrutados, uma verdadeira assembleia, para começar a dizer como é que a gente vai trabalhar. É onde surge o chamado pensamento consciente. Você encontra isso hoje em muitas pesquisas importantes que são realizadas nessa área, né? É interessante como é que a gente vê as coisas, né? Essa mente, a gente chama assim, que é uma espécie de consciência atual. Ela circula, como diz a doutrina espírita, através do fluido cósmico universal. Esse fluido é o veículo de transmissão dos nossos pensamentos, né?
assim como o ar é o veículo por onde o som passa, né? Então, isso é uma espécie de telégrafo universal. E liga todos os mundos, esse fluido cósmico, ele liga todos os mundos. Isso nos coloca em rede com Deus. Diz, Deus é em toda parte, Deus é esse hausto divino, isso está tomando conta do cosmos. Liga todos os mundos, permite que os espíritos se correspondam de um ou de outro modo, porque trafega entre nós esse telégrafo. Está lá na doutrina espírita, o livro dos espíritos, né? Sobre esse fluido cósmico universal, que vale a pena a gente refletir sobre ele. Bosano, um grande cientista, né? Italiano, filósofo, escritor também espírita, né? Ele fala dessas forças plásticas organadoras da natureza, que são elaboradas pela mente do espírito. Quer dizer, a nossa mente atua nesse fluido cósmico universal e vai criando coisas. Portanto, não é função do cérebro que executa os comandos da mente, só executa os comandos da mente. Ele não gera isso. Então, a vontade é a função controladora dessas emissões mentais. A vontade é o gerente. E quem é que comanda a vontade? Para nós é o espírito que cria essas forças ideoplásticas. Diz lá o nosso Emmanuel, no Pensamento e Vida do Francisco Cândido Xavier. A mente é o espelho da vida em toda parte. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia de processo, né? A ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações. Assimilamos, todos nós, os reflexos uns dos outros, pois é a interferência, né? Dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém fica fora do movimento dessa troca permanente, né? E respondemos no mundo de imagens que nós projetamos e recebemos. O reflexo mental está no alicerce da vida. Reflete-se as criaturas reciprocamente o Criador e reflete o objetivo do Criador. Porque Deus, a gente costuma falar que Deus, ele é o supremo atrator. Então, ele está nos atraindo para ele, né? E nós vamos respondendo de acordo com a evolução da nossa consciência. Até que você vai chegar num ponto de consciência total, de consciência plena. E vai poder dizer, como no texto sagrado, já não sou mais eu quem vive, é o Pai que vive em mim, com a sua consciência divina. E vós sois Deus, é que isso é em nós, mas é potencial em nós. Né? É interessante como é que a gente vê as coisas, né? A gente vê de acordo com a nossa consciência. Lembra aquela história do ensino, assim, que Jesus, certa vez, estando caminhando, né, por uma estrada com os apóstolos, seus seguidores, e apareceu lá um cadáver de um cachorro. O cachorro estava em adiantado estado de decomposição. Os discípulos afastaram-se, né, devido àquele mau cheiro horroroso, né, que exalava do cachorro. Enquanto que Jesus fez ao contrário. Ele caminhou na direção do cachorro, abaixou-se, examinou e disse que belos dentes ele tinha. Como é que a gente enxerga? O que você vê quando vê uma coisa? Você vê de acordo com a sua consciência. Isso é muito bom. Vamos falar disso daqui a pouco. É muito interessante. Eu lembro também do caso da mulher adúltera, né? Que está nas páginas dos evangelhos. Lembra aqueles fanáticos anciões de Israel que enxergavam uma coisa, né? Eles viam o pecado e o mal na mulher adulta. Jesus Cristo, o que fez? Viu o lado positivo. Podia ajudar a pobre criatura a recuperar-se. Disse, vai e não peques mais. Então, a consciência de Jesus era uma coisa. A consciência daqueles cidadãos lá, anciões, tangidos pela lei, né, mosaica, era outra. Na verdade, a perspectiva do apedrejamento deve ter provocado uma mudança radical no rumo da vida daquela mulher. Aí Jesus fez uma intervenção, livrou-a da morte pelo apedrejamento, o que poderia contribuir decididamente para fazer com que ela palmilhasse o caminho do bem, operando em si uma reforma interior. Então, Jesus enxergava isso. Mas quem é que enxergava as pessoas daquele tempo? Por isso mesmo se fala, não julgueis para não ser julgado. Porque o que a gente enxerga? A gente enxerga não é só com o nosso aparelho óptico, a gente enxerga com a nossa consciência. E cada um se posiciona em uma determinada posição.
Essa coisa de ver, perceber, julgar, é conforme a nossa consciência. Lembra a questão da conversão da Maria de Madalena? Se Jesus tivesse fechado as portas para ela, e com isso ele abriu as portas e deu chance para fazer a reforma íntima dela. Se Jesus tivesse fechado a porta, ela não teria se transformado em uma das maiores, mais ardentes e operosas figuras do cristianismo primitivo. É que recebeu a chance. Porque a visão, a consciência de Jesus permitia que ele visse isso. A mesma coisa não se aplica a Paulo, que tinha uma história. A história em que ele comandou assassinatos, perseguições. Mas Jesus enxergava o que ele podia dar e agiu sobre isso. A mesma coisa não aconteceu com Maria de Betânia, os publicanos, Levi, Zaqueu. Quantas pessoas na história do Evangelho alcançaram evidente reforma das suas vidas? Porque você vê com a sua alma. É interessante isso, né? O que você está vendo? Estou projetando aí duas figuras que são bastante conhecidas, né? Do lado de cá, aparentemente, são dois idosos, né? De perfil, um olhando para o outro, né? Um olhando para o outro. Mas se você olhar bem, não são exatamente dois idosos. Do lado de cá, ó, você tem uma senhora idosa, aparentemente, mas ó, aqui está o olho dela, aqui está a sobrancelha dela, aqui está o nariz dela, aqui a perna, né? Estão vendo? Aqui a testa enrugada. Pois bem, na verdade, você olhando bem, aqui aparece uma mulher. Aqui está a sobrancelha dela, aqui o olho dela, que é o rosto dela. Né? Aqui ó, o nariz é o braço dela. A testa enrugada é alguma coisa que ela está carregando na cabeça. Né? Aqui você tem a perna dela que forma o queixo da mulher. A boca cheia de rugas, né? Cheia de rugas. Não sei se deu para vocês verem. O que a gente vê quando vê essa senhora? Olha agora o senhor que está de perfil, de frente para ela. Também aparentemente é um idoso, né? Mas aqui está um outro homem, ele está tocando violão. Dá para ver? Ele está tocando violão. Aqui está a sobrancelha dele, aqui está o olho. O olho dele é o rosto do tocador de violão. Aqui você tem o nariz dele, é o braço do tocador de violão. Tá? Aqui você tem a perna, que é o queixo do tocador de violão. Aqui você tem a boca, a marca da boca, que, na verdade, é a dobra, a curvatura do violão. Aqui é outra perna, tá? E aqui está o nosso amigo. Então, o que você vê quando vê esse casal? Cuidado com o que você está vendo. Do lado de cá, eu coloquei um animalzinho, né? Que parece duas coisas. Né? Ele parece um pato, né? Parece um pato, com o bico do pato lá. E também parece um coelho. Se você olhar de lado, parece um coelho. O que você está vendo? Então, a pergunta é, o que você vê quando vê alguma coisa? Na verdade, você tem os seus sentidos físicos, que tem uma estrutura geométrica, né? Biológica, que faz você ter uma imagem. Mas aquilo que você compreende como imagem depende de você, depende da sua posição mental. Né? Então, assim, o que você vê quando vê alguma coisa? Né? Então, você tem assim, a luz refletida que viaja através de um campo eletromagnético, através da lente dos olhos, você recebe uma imagem invertida na retina, e você muda nas células retinianas, ela vira ao contrário nas células retinianas. Esses impulsos seguem pelos nervos ópticos e vão gerando mudanças complexas lá no córtex cerebral e outras partes do cérebro. Você forma uma imagem subjetiva, né, em algum lugar dentro da sua cabeça. Agora, acontecem alguns mistérios ali. Primeiro, não há nenhuma explicação para que você deva formar essa imagem. Segundo, você não sente que essa imagem está dentro da sua cabeça, porque você está olhando aqui do lado de fora. Na verdade, você percebe que há algo que entra e algo que sai. Forma-se uma imagem que você já viu, você vai ser afetado por aquilo que você sente, que você pensa, que você compreende, para você ser capaz de observar. Você tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está vendo. Então, o que você vê, né, quando está vendo um fato? Vamos ver. Nós temos, assim, uma maneira de olhar que pode nos trazer assim, mistério, satisfação, surpresa, dúvida, né? Alguma coisa que nos dê tristeza, alegria, prazer. O que você vê, né?
Você está presenciando um fato. Agora, não exatamente aquilo que você está vendo é aquilo que você está vendo. Você está vendo de acordo com aquilo que você está sentindo, está se compenetrando. Né? Então, o entendimento disso depende de muitas coisas. Você, na verdade, não vê com os olhos, você vê com a sua mente. E como nós já vimos, mente é a consciência atual. Você vê as coisas de acordo com aquilo que você compreende. É uma coisa importante isso, né? Porque isso vai criando, nos torna, de certa maneira, subalternos aos paradigmas imperantes. O que a gente vê quando vê alguma coisa? Então, o que você via na Idade Média e achava natural, hoje você olha e não acha natural. Anteriormente, você via dois homens duelando, né? Era uma coisa natural. Hoje, o duelo é uma coisa absurda. Então, quando você olha isso, fica constrangido. Não é? Você, lá no tempo de Esparta, as crianças com 5 anos nuas já eram treinadas para ser militares, né? Combatentes, guerreiros. Né? Isso hoje, uma criança de 5 anos vai ser treinada nunca para a gente formá-la guerreira, nem em coisa alguma. Então, essas coisas afetam a nossa maneira de ver, a nossa maneira de nos indignar, a nossa maneira de aceitar as coisas. Né? Enfim, essa é a visão. Mas, na verdade, tudo é vibração. A gente lembra lá do João, né? 1, de 1 a 4. A manifestação do universo como um verbo, né? Um som. Isso é vibração. No princípio era o verbo, dizer. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, Deus é vibração. E a vibração para nós através do fluido cósmico universal. Tudo foi feito por ele, por Deus. E nada do que tem sido feito é feito sem ele. Deus é o grande construtor, o grande criador. Nele, em Deus, estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Também, vós sois a luz do mundo. Né? Nós somos a vida, nós somos vibração. Na verdade, o homem é um ser vibratório. E o seu pensamento é o vetor da sua consciência. Talvez a gente fala vetor, é alguma coisa que tem direção, que tem sentido, né? Que tem uma força que leva naquela direção, naquele sentido. Então, o pensamento é o vetor da nossa consciência atual, da nossa mentalidade. Isso age sobre o fluido cósmico universal e provoca mudanças à nossa volta, em nós mesmos, no grupo onde nós estamos. E dependendo desse nível de vetor, isso afeta a humanidade toda. Uma oração sentida, ela é cósmica. As ondas que saem da criação são ondas muito curtas. E essas ondas vão longe, de um lado a outro do hemisfério, de um lado a outro do planeta, de um lado a outro do cosmos. Dependendo. Vibrações de Jesus já abrangem nem sempre, não sou capaz de imaginar. Uma oração do Dr. Bezerra de Menezes envolve o Brasil inteiro, envolve a humanidade inteira. Né? Esses grandes espíritos, né, têm essa capacidade de vibrar, o vetor de suas vibrações é um negócio fantástico. Também a sua responsabilidade é imensa e o seu compromisso é enorme, porque a sua consciência é muito maior do que a nossa. Esses são espíritos superiores. Mas nós estamos no caminho. Estamos no caminho. Essa é uma coisa relevante, muito relevante, quando a gente pensa nessa questão da consciência, de onde está a consciência, que é onde Deus é. Importante a gente compreender isso. Questão de vibrações, né? Essa é uma história interessante, porque Pitágoras, eles sabem que ele estudou no Egito, depois ele foi para o sul da Itália, para Crotona, e montou lá uma escola pitagórica. Naquela época, estudar os números não era como hoje, né? Matemática daquele tempo não era uma matemática utilitarista como a nossa de hoje. Era uma matemática à procura de Deus. Né? Platão dizia que Deus era o supremo geômetra. Né? E Pitágoras ele trabalhou a questão dos sons. Ele criou lá instrumentos musicais para fazer batidas. Comparava isso com as batidas do coração. Comparava isso com outras batidas da natureza. Né? Então, trabalhava com vibrações, com martelos, cordas, tubos, placas. Né? Ele chegou a estabelecer um método racional de medir frequências sonoras. A gente, mais tarde, isso vem sendo utilizado até hoje. Né?
A música, na verdade, que são vibrações, na verdade, é um tratamento matemático que você pode dar essas vibrações. Enfim, essa história de que há vibrações é uma história muito antiga. A compreensão disso é uma compreensão bastante antiga. O cérebro, na verdade, pode ser comparado assim a um enorme computador, cujos condutores principais são de origem química e elétrica, estão vibrando o tempo todo. Tá? E toda vez que a gente fala em eletricidade, a gente gera ao redor um magnetismo, que é uma coisa que não fica dentro de nós. Então, quando a gente recebe um estímulo, consciente ou inconsciente, a gente formula uma resposta através de pensamento. Né? Então, é isso que esse pensamento gera uma força de resposta também eletroquímica, dando condições ao nosso corpo de responder ao estímulo recebido com mudanças fisiológicas internas. Muda a frequência cardíaca, muda a frequência respiratória, muda o tônus muscular, a liberação de hormônios, isso é o que nos dizem os biólogos, né? E ainda há outras alterações no corpo físico. Então, na esterilização da resposta aos estímulos, há determinados comportamentos no meio onde nós estamos, naquele momento. Por exemplo, pode acontecer a raiva, pode acontecer a agressão, pode acontecer fuga, alegria, riso, choro e outras coisas que acontecem. Agora, tudo isso acaba sendo ações mentais, esse vetor do pensamento no fluido cósmico universal. Então, já desde os tempos dos gregos, eles falavam nessas coisas de alguma coisa que provoca vibração. De que nas plantas havia uma chamada alma vegetativa, que organiza as formas e o funcionamento das plantas. Haveria como que um plano invisível para a formação da árvore. Esse plano está lá dentro da semente, mas não só dentro da semente, ele atua também no ambiente em que ela se situa. Você planta uma laranja, uma laranjeira no quintal da sua casa, ela vai demorar tempo para dar. O mapa está lá, ela vai levar tempo. Mas se você coloca a laranjeira no meio do laranjal, ela vai produzir muito mais depressa, porque há uma troca vibratória entre elas. Elas se comunicam. Já nos animais, eles falam, além da alma vegetativa, né, semelhante à das plantas, havia uma alma animal. Essa alma animal garantiria aquele avanço do crescimento do embrião, né? E ainda os movimentos, que a árvore fica, o movimento da árvore é do vento, né? Mas movimento, ele se desloca de um lado para outro. Também a sensibilidade, a evolução dos instintos. O instinto já está lá na árvore. Né? Você pega uma árvore, um arbusto, coloca dentro de uma sala escura, por onde entra apenas um foco de luz. A árvorezinha cresce na direção desse raio luminoso. Ela sabe, entre aspas, né, que ela tem que colher aquele fóton que está na luz para transformar aquele em alimento. O que produz isso, senão essa que eles chamam de alma vegetativa? Mas é um instinto que está nascendo. Você chega no animal, o instinto já se desenvolve muito mais, muito melhor, muito mais rapidamente. Quando você chega no homem, diziam os antigos, você tem, além de uma alma vegetativa, né, você tem a vida vegetativa, você tem uma alma animal que trabalha os instintos, o movimento, etc. Mas, além disso, você tem uma alma moral, que são dos pensamentos, da razão, dos sentimentos, aquela coisa do bem e do mal que gradativamente você vai compreendendo. O Emerson, que era um filósofo do século XIX, né, do tempo do Kardec, ele dizia isso: acredita em você mesmo, porque o coração vibra, ó, vibração, sempre ao som dessa corda. Você dá a crença que tem esse mesmo. E aí nós vamos pensando nesse fluido cósmico universal. O Espiritismo entende que esse fluido é a matéria elementar primitiva, de maneira que as suas modificações e as respectivas transformações dão origem àquilo que é orgânico e àquilo que não é orgânico. O Delano, Gabriel Delano, ele tem um livro muito interessante chamado O Espiritismo perante a Ciência. Ele mostra ali que os fluidos são estudados, são estados da matéria, sendo algo rarefeito, imponderável e impalpável. O que circula por aí é o pensamento. A gente compreende que esse fluido é suscetível a muitas combinações. E aí isso acaba dando significado ao que a gente conhece como eletricidade,
magnetismo, por exemplo, de modo que a matéria, na sua perfeição, acaba sendo dispersa pelo universo. É o fluido cósmico universal. Por meio de sentimentos e pensamentos, os espíritos manipulam essa matéria para se comunicarem entre si. Está lá no Delano. O fluido cósmico universal tem sido conceituado como um campo contendo como partículas associadas, campo, né? Estrutura vibratória, partículas associadas às partículas elementares. Partículas elementares, algumas delas muitas ainda não conhecidas nem estudadas pela ciência. Então, são coisas realmente muito relevantes, né? Que vêm dessa visão das vibrações. Né? Como é que é o ser humano? O ser humano, nós temos esse corpo de carne e nós somos espírito. Né? Há uma relação permanente entre corpo e espírito. Quem estabelece essa relação é o perispírito. O espírito é uma espécie de embreagem, um regulador vibratório, que o espírito está numa vibração X, muito elevada, e o corpo numa vibração Y, muito menos elevada. O regulador vibratório que permite o contato do espírito com o corpo chamamos de perispírito. Né? Então, do corpo para o espírito, o perispírito leva às sensações. Por exemplo, eu aproximo a minha mão do fogo e aquilo vai aquecendo. Então, passa pelo tato, né? Pelo sistema nervoso, chega ao cérebro e a matéria registra, né? O calor aumentando. Aquilo passa pelo perispírito. A matéria é ignorante, ela não toma decisões, né? Ela está a comando, mas ela percebe, né? Ela percebe a sensação, percebe o calor aumentando cada vez mais. Vai pelo perispírito e chega ao espírito. O espírito é inteligente. O espírito percebe o que está acontecendo e devolve a emoção. Né? Tira a mão daí. E aí o corpo tira a mão e aí o problema acontece. E é o perispírito que fica nesse vai e vem, nesse leva e traz, o tempo todo. Quando tem uma sensação amorosa, sai do espírito. O amor é do espírito, como o ódio é do espírito. Então, essa sensação sai pelo perispírito e vai afetar o nosso corpo. Muda as moléculas, muda as células, muda as organelas, muda toda a estrutura, os hormônios, muda tudo. É o perispírito que faz isso, é importante isso. Como é que isso funciona? Né? O ser humano é isso. Essa conexão entre o cérebro e o espírito é muito enigmática ainda. Então, para os médicos, né, os pesquisadores, como para os filósofos, é preciso uma revisão profunda no sistema de conhecimento. Né? Como é que um esquema de impulsos nervosos pode causar um pensamento? Ou então demonstrar os fenômenos que são, na realidade, a mesma coisa contemplada de diferentes pontos de vista. Né? Quem diz isso é uma criatura que recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. Escreveu um livro chamado A Base da Sensação. Foi publicado em 1928. Está lá na Wikipédia, vocês podem encontrar. É o Dr. Edgar Douglas Adrian. Ele questiona, é enigmática essa relação. Mas, mais uma vez, verifica o seguinte, é impossível dizer que essas decisões são tomadas pelo cérebro. A sede da consciência, obviamente, não é cérebro. Não é cérebro. Então, na verdade, nós somos seres vibratórios e vibramos em diferentes níveis. Né? Então, esse ser humano vibratório, essa relação espírito, perispírito, corpo de carne, é uma vibração em diferentes níveis vibratórios. Tá? Na verdade, isso configura o fato de que é o pensamento o vetor que carrega isso, então pensamento é energia. Então, nós sabemos que Deus criou o fluido cósmico universal, que permeia tudo, de modo que a substância primordial, que também se chama de éter, né? Ela é moldável, ela é plástica. Pode ser transformada em muitas outras estruturas. Algumas são conhecidas por nós na tabela periódica do Mendeleev, né? Oxigênio, hidrogênio, urânio, etc. E tal. Essa característica plástica faz com que esse éter se modifique de acordo com as energias atuantes. Pelo que nós vimos anteriormente, o pensamento é uma energia. Está no livro dos médiuns. É interessante remeter os irmãos a estudarem o capítulo 8º do livro dos médiuns, chama-se O Laboratório do Mundo Invisível, onde essas coisas
como é que se produzem essas coisas, o fator, a mente produzindo essas coisas. Isso é muito interessante, vale a pena, vale a pena. Então, o pensamento pode causar uma impressão sobre esse éter cósmico, né? Esse fluido cósmico. Já a energia deste, de acordo com a sua intensidade vibratória, né, pode formar partículas de pensamento mais ou menos densas, dependendo das boas ou das más intenções da nossa forma de agir e pensar. Isso é outra coisa muito interessante. A densidade dessas partículas está diretamente vinculada ao nível moral, ético, amoroso do seu pensamento. Já existem demonstrações muito importantes, né, bastante conhecidas, em que a vibração amorosa produz ondas muito curtas. Elas afetam o fluido cósmico universal com partículas muito curtas e muito pequenas, e que têm possibilidade da formação vibratória com uma determinada luminosidade e com uma capacidade de penetração muito grande. Você faz uma oração por uma pessoa, aquela oração vai varar o espaço, porque não há espaço, não há distância, vai varar as paredes, vai varar o corpo físico daquela pessoa e vai lá na intimidade onde é necessário trabalhar aqui. O processo de cura está associado a isso, né? Então, depende dessa estrutura vibratória, é muito importante. Essas vibrações generosas, elas são muito curtas. Você pensa em Jesus Cristo, por exemplo, são vibrações ultra micro curtas. A gente nem pode imaginar o que é isso. Onde ele estiver, ele emite seu pensamento, esse vetor do pensamento. Isso aí, vários espaços. Então, todo mundo que está pedindo, Jesus, me ajuda, e ele ajuda mesmo. Só que, de repente, você não é capaz de decodificar esse tipo de ajuda. Você faz uma oração para o Dr. Bezerra, para a Joana de Anjos, esses espíritos luminosos, a oração chega lá e imediatamente provoca uma resposta, que vem em nossa ajuda, mas vem mesmo em nossa ajuda, desde que ela seja feita com a sensibilidade afetiva, ou seja, com a amorosidade essencial, que permite que se formem minúsculos vetores, que vão se somar e vão dar aquela força imensa que vários espaços sempre. A recíproca também, lamentavelmente, é verdadeira. Então, o pensamento de ódio, né? O pensamento de vingança, de maldade, de hipocrisia, de traição, esses pensamentos também se juntam e vão criando uma seta poderosa que vai atravessar os espaços que pode atravessar e vai chegar onde houver sintonia. Isso é outro aspecto importante. A sintonia. Sim significa agregação, né? Fala, os evangelhos sinóticos são aqueles que têm a mesma abordagem, a mesma ótica, né? Então, quando fala em sintonia, são as coisas que têm o mesmo tônus, a mesma estrutura vibratória. Então, pensamentos bons sintonizam na mesma faixa de frequência com pensamentos bons, enquanto que pensamentos ruins sintonizam na mesma faixa de frequência com pensamentos ruins. E é muito interessante que você, espírito encarnado, o seu pensamento que surge no espírito, ele passa pelo pé do espírito, passa por você. Então, quando você tem um bom pensamento em direção a alguma coisa, esse bom pensamento nasce no seu espírito, passa pelo pé do espírito e vai afetar o seu cérebro, o seu sistema nervoso, vai varrer toda a sua estrutura vibratória, toda a estrutura orgânica. Esses milhões e milhões de células que você tem vão ser varridas primeiro pelo seu pensamento bom. O pensamento bom, ele é equilibrante. Então, quando você tem um pensamento bom em direção a alguma coisa, a alguma pessoa, ele passa por você, então ele primeiro faz bem a você, te equilibra, te pacifica, te harmoniza. Mas a recíproca não é verdadeira. O pensamento ruim, né, nefasto, de traição, de vingança, de ódio, ele sai do seu espírito, passa pelo pé do espírito e passa por você, corpo físico. E ao passar pelo corpo físico, como ele é desequilibrante, ele contribui para desequilibrar as suas células nervosas, as suas outras milhões de células que compõem o seu corpo. As células se organizam nos tecidos, os tecidos se especializam nos órgãos, os órgãos se integram nos sistemas, e os sistemas formam o seu corpo. Então, no fim, você acaba se prejudicando a si mesmo. Então, pensar mal prejudica primeiro, pensar bem é motivo de saúde, não é? É motivo de saúde. Então, isso é muito bom, a gente pensa, quando de pensamento e energia, que o ser humano é um conjunto vibratório, né? Isso é muito importante, é muito relevante. Então, na verdade, essas partículas, né,
essas partículas vão criar, pela afinidade vibratória, nesse plano, no plano físico e no plano extrafísico, que a gente chama de algumas formas. No campo físico, são formas mesmo nossas internas que modificam a estrutura celular. E externamente, as formas chamadas formas de pensamento, chamam-se egrégoras. A pessoa irritada, aborrecida, ela carrega essa irritação com ela. Quando ela se aproxima de alguém, você percebe a irritação, ela chega em você. Mas a contrapartida também é verdadeira. A pessoa generosa, gentil, pacificada, amena, cordial. Quando ela chega perto de você, essa egrégora, a estrutura vibratória, te alcança. E se você puder sintonizar, você recebe aquela paz, aquela ternura, aquela solidariedade. Veja, energia vibratória. Eu tive o privilégio de estar algumas vezes com o Chico Xavier. E era uma covardia, porque você chegava perto do homem, você, ao mesmo tempo que se aproximava fisicamente dele, quando você entrava em sintonia, você era envolvido, às vezes era limpeza vibratória, dava uma paz, você ficava mais leve, uma ternura, porque se carregava isso com... Imagine Jesus, né? Ele carregava essa vibração dele imensa, gigantesca, de uma amorosidade que nós não sabemos definir. E teve gente que tocou nele e se curou. Era sintonizar, tocava e segurava. Não é? É exatamente isso, né?